Ei, gente, Desirê Cury aqui para mais um episódio do Além do Mais podcast. Hoje, como a gente sempre vai além, né, Mariana? Uhum. Hoje, o tema vai ser a pergunta que eu vou jogar para vocês. O que é felicidade? Eita. E como consegui-la? É a protagonista da nossa vida ou ela é apenas a coadjuvante? Ela não é o fim, ela é o meio. Mas, enfim, a questão é que esse tema foi pesquisado à exaustão, em várias linhas, seja ciência, religião ou a filosofia. Né? Eu me lembro o estoicismo, que é uma parte apenas do que a gente vai falar hoje, muito forte. Mas, enfim, o que é a felicidade para você? E a gente vai em busca disso seguindo esse veio filosófico. Como eu ficarei plena? Como eu sou, né? Você sabe que eu sou plena. Plenamente rica. Fala mais para ver se Quero ficar manifesta. rica. Mas como eu consigo esse equilíbrio entre o ter, o ser, os desejos, as conquistas e as falhas, os nossos erros? Então, Mariana, nisso tudo, como é que a gente... O que é felicidade para você? Não fala não que ninguém tem interesse. Apresenta o nosso convidado. Fala, turma! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Além do Mais, com a Desirê sempre dando essa abertura inigualável. Ai, que lindo. E essa pergunta, ela tá batendo na vida de muita gente. Realmente, Desirê, hoje muitas pessoas se questionam, e a gente já debateu isso aqui dentro do nosso podcast com outros especialistas, sobre como encontrar a felicidade, como dar propósito à vida. E talvez a gente possa contribuir um pouco mais com você hoje, trazendo um pouco de filosofia. Seja filosofia estoica, seja outros modelos de filosofia, e que com essas palavras, com esses pensadores que existem há mais de 2000 anos, você possa encontrar alguma coisa que te ajude a encontrar, às vezes, um vazio que está aí dentro. A ideia hoje desse programa é essa. Só uma parte. Ele não vai encontrar vazio, não. Ele vai entender o vazio. Ninguém quer encontrar vazio. Vai entender o vazio. Ah, brincando. Boa. Mas como a gente vai além, a gente tem um nível de convidado. Uhum. Eu sigo a megalomania dele, mas eu tô concordando, tá? Melhor e maior podcast Sim. do Brasil. Do Brasil não, deixa de ser mentiroso. Do Brasil. Não vai tanto. Mas como a gente tá, né, nesse patamar, eu queria muito que você falasse o nosso convidado hoje. Pois bem, hoje nós vamos conversar com Humberto Schubert Coelho, assim que fala? Schubert Coelho, que é um professor do programa de pós-graduação em filosofia da UFJF, é membro titular da Academia Brasileira de Filosofia, é coordenador do Núcleo de Filosofia Clássica Alemã, também é coordenador da área de História e Filosofia do Núcleo de Pesquisa e Autoridade de Saúde, o NUPS, é membro do grupo de estudos sobre o judaísmo do Labor, que eu não conheço esse estudo, membro do grupo de estudos globais da Universidade Aberta de Lisboa, realizou estágio pós-doutoral na Ian Ramsay Center of Science and Religion, falei certo? Nossa Senhora. Da Universidade de Oxford, na Vai na Inglaterra. fé. Esse cara gigante é o que está com a gente aqui hoje. Seja muito bem-vindo, professor. Eu que agradeço o convite e espero poder contribuir. Bacana, bacana. Não, e é professor de pós-graduação da UNB, tá? Ah, não falei isso. Eu falei para você recentemente. anotar. É verdade, tem que anotar aqui. Não, Muito seja bom. muito bem-vindo. E assim, é uma honra ter, eu já conheço, já vi palestra, mas é muito bom ter você aqui, porque a gente quebra paradigma e o nosso propósito real, oficial, é inspirar. Então hoje você vai nos inspirar muito. Começando, eu vou jogar a pergunta que eu joguei para a audiência, para você. O que é felicidade? Nossa. Pois bem, começando por perguntas fáceis, né? Naturalmente, toda questão filosófica, ela é um pouco insolúvel. Então, a gente tem que ter essa tranquilidade, essa maturidade e um certo desapego com esse fato bruto, né, de que as questões filosóficas, elas são questões que tentam provocar reflexões e não são questões práticas, questões técnicas, questões instrumentais, que a gente responde, é isso, esse aqui é o caminho, acabou, né, fim, a história está encerrada, está completa. Não, muito pelo contrário. Nós, na filosofia, queremos, esperamos que aquele que reflete, ele
crie novos problemas, enxergue as coisas de uma maneira diferente, que ele seja criativo, que haja o florescer, né, uma eclosão, uma explosão de criatividade, de produção mental, de especulação. Então, quando a filosofia se coloca essa questão, que é uma das centrais, né, para a filosofia, que é a questão da felicidade, a ideia não é encerrar a questão, mas começar uma reflexão, começar uma provocação, que é difícil imaginar uma que seja mais capital do que essa. Porque, como Aristóteles, que é o definidor dessa grande questão filosófica, nos fala, essa é a questão que atrai todas as almas, todos os seres humanos, todas as mentes, elas têm uma ânsia, um anseio, né? Elas estão quase que a gente poderia dizer desesperadas por encontrar uma solução para esse grande enigma, que é o enigma do sentido das suas vidas, né? O que é plenitude? Por que estamos aqui? Qual é a melhor versão de mim? Porque há várias possíveis, todo mundo sabe isso, que nós temos fases, nós temos facetas, nós temos versões de nós mesmos. Então, qual é a ideal? Qual é a melhor possível? Qual é aquela, ou aquele cenário, ou aquele comportamento, ou aquela mentalidade que vai fazer com que eu chegue a um ponto de dizer minha vida não poderia ser melhor do que ela é, né? E aí Aristóteles vai dizer, isso iguala a todos os seres humanos. Qualquer um daria qualquer coisa para ter uma resposta para esse tipo de questão. E não obstante, permanece o problema de que é uma resposta muito difícil de obter. Há muita controvérsia, então nós precisamos fazer uma investigação dura, longa, permanente até sobre essa questão. Desde a Ética Nicômaco, que é o livro em que Aristóteles desenvolve esse problema de uma maneira clara e plena, os filósofos têm se debruçado sobre ela e encontrado diferentes respostas ou diferentes propostas para lidar com essa provocação que atrai a todos nós, seres humanos. Humberto, hoje em dia está muito na moda falar, os filósofos voltaram à moda. E eu imagino que parte dessa busca está no aumento da busca pela felicidade ou de um propósito, né? Que você bem disse, Aristóteles já estava tratando lá atrás. Acho que Sêneca também escreveu o livro Uma Vida Feliz, e ele faz a diferença entre o que é felicidade e alegria. E muito do que a gente fala que é felicidade hoje, para ele era alegria, era efêmero. Enquanto felicidade é uma coisa plena, uma tranquilidade interna. E falando de Sêneca, eu gostaria de falar de estoicismo, que é uma filosofia que eu gosto muito, e que ela é muito falada hoje, mas eu não vi ainda alguém que tenha falado a base dela, a história dela. Queria também falar um pouco disso. Como é que é a história? O que é o estoicismo? Onde ele começa? O que ele fala? Como ele pode ajudar alguém? Magnífico. São duas grandes questões. Essa, primeiro, porque isso está em alta novamente. Por que é que as pessoas têm buscado tanta felicidade? E segundo, por que é que o estoicismo se configurou como uma das correntes filosóficas, ou uma das escolas filosóficas mais promissoras para tratar dessa questão? E as duas questões estão conectadas, né? O estoicismo está tão em alta justamente porque ele é eficaz em dar alguma orientação para essa questão, né? Então, há muitas percepções a respeito dessa busca desesperada pela felicidade nos tempos atuais e por que ela não parecia tão intensa 100 ou 200 anos atrás, né? Em parte, isso tem a ver um pouco com mudanças de percepção cultural. Porque se a gente lembrar da melancolia da virada do comecinho do século XIX, o tal do mal do século, da segunda metade do século XIX, aquele burburinho da década de 20, por exemplo, com a afetação, com o agito, depois a geração rebelde de 1950, e depois a contracultura, o movimento hippie, o punk, todas essas ondas culturais expressam profundas insatisfações, profundo vazio existencial, falta de direcionamento, particularmente da juventude. E quase sempre esses movimentos de busca, esses gritos, né,
de desespero, de agonia, essas perguntas, elas acabam ficando um pouco sem resposta. A geração passa, as pessoas elas aceitam que elas têm que ter empregos e se enquadrar de alguma maneira, e as novas gerações, geralmente dos mais jovens mesmo, né, representadas pelos mais jovens, tentam reacender essa questão. Então, é um pouco falsa a ideia de que só agora as pessoas estão se preocupando com a felicidade. Elas sempre se preocuparam de maneiras diferentes, com conotações diferentes, ou com crenças e conceitos diferentes do que era essa felicidade. Até pelo tempo onde elas estavam, pelo que tinha. Hoje, a gente ainda tem isso mais acelerado, é uma percepção que eu tenho por conta da tecnologia. Exatamente. E aí a sensação que a gente tem é que está muito pior, nunca esteve tão ruim. Exatamente. Em quase todos os aspectos que a gente imaginar, a sociedade atual é mais intensa do que as sociedades anteriores. Ela é mais ágil, ela é mais diversa, ela catalisa os processos culturais, sociais, psicológicos de uma maneira muito radical, muito bruta, muito intensa, ao ponto das pessoas não conseguirem lidar com isso. E haver um crescimento crescente de transtornos mentais, por exemplo. Inclusive os de piores consequências, ocasionando também um aumento no crescimento de suicídios, de mortes por desespero, de overdoses, né? E uma série de outras consequências, depressão, ansiedade, né? Então, o crescimento galopante desses transtornos já vem se revelando em pesquisas científicas mais recentes como associado à falta de estrutura econômica, social, agitações políticas, extremismos políticos, falta de estabilidade familiar, falta de referenciais culturais de virtude, de bom direcionamento para a vida. E aí é mais do que natural que retorne com força, por exemplo, uma proposta como a proposta estoica, como algumas propostas espiritualistas, algumas tradições religiosas, ou, em resumo, a sabedoria ancestral de condução, de direcionamento da vida, vem sendo reavivada e reapresentada em diferentes formatos. Nós vamos ver isso, às vezes, até na mídia, na psicologia, na sociologia, mas de uma forma muito eminente na filosofia mesma, né? E quando a gente pensa, por exemplo, no estoicismo, cuja origem é muito difícil de retraçar, essa escola nasce no prédio da Estoa, né, no centro da grande metrópole de Atenas, uma geração, ou meia geração, uma década depois, né, na verdade, do sucesso, né, da eclosão da Academia de Platão, né, mais ou menos contemporânea também ao Liceu de Aristóteles, então naquele momento exuberante da cultura grega, e nasce como uma comunidade mais ou menos livre, diversa também, de pensadores preocupados com questões da lógica, da formação do conhecimento, da aplicação da lógica ao comportamento, dando origem à ética estoica, que é inclusive a base dessa filosofia, dessa corrente filosófica, né? E esses autores perceberam que a investigação lógica do comportamento, dos sentimentos, dos desejos, das pretensões humanas, da ação humana, da vontade humana, é uma investigação das mais frutíferas. Chegaram a concluir que era o centro e o propósito da vida humana, a investigação ética, sendo a ciência e a lógica as bases para essa investigação ética, aquela capaz de produzir bem-estar e felicidade. Então, o seu principal assim, fundador, embora não seja uma pessoa só, era toda uma comunidade de pessoas, né? O Zenão de Cítio, ele, às vezes, assim, de uma maneira quase anedótica, né? Ele zombava das pessoas, isso te faz feliz? Né? Ele, de uma maneira bem socrática, ele provocava as pessoas com esse tipo de questão, e após o final de uma Olimpíada, quando os torcedores estavam lá exaltando o vencedor e gritando, comemorando, né? Numa tirada assim, um pouco sarcástica, o Zenão observou
Tá, mas em que é que isso tornou algum de vocês melhor? O fato de outra pessoa ter corrido mais do que as outras, né? Que vantagem isso traz para vocês que estão aí torcendo e comemorando? Em que sentido vocês se tornaram melhores? E ele, de uma maneira muito justa, né, foi apedrejado pela população, escorraçado lá. Como bom filósofo, né? Isso faz parte do itinerário biográfico Engraçado daqueles que... Desculpa interromper, como o mundo se repete. Hoje em dia, pensar diferente das massas, você é apedrejado. Só que hoje você é apedrejado de outras formas, dando O cancelamento. cancelamentos, os haters pela internet afora. Você sofre E aí- apedrejamento digital. E aí que a gente falou na pergunta que eu fiz, hoje tá pior, porque antes você tinha a limitação geográfica, agora Não tem. não tem mais barreira. Cara lá do... E é um mundo sem lei. Uhum. E aí, as pessoas convivendo com a plataforma não é negativo ou positivo. É uma percepção minha. Você lidar com aquilo é muito complicado se você não tiver um autoconhecimento, um equilíbrio, entende? Então, como que hoje uma pessoa pode seguir a linha estoica dentro desse cenário de circo? Engraçado que na tua mesma questão você colocou o porquê da necessidade. Não havendo mais esses limites e barreiras estatais, jurídicos, né? Já que eu posso reagir a uma coisa que está acontecendo agora na Tailândia, ou na Indonésia, ou na China, né? Nós cada vez mais estamos nos apercebendo da necessidade de uma autorregulação, da nossa responsabilidade diante de coisas que estão acontecendo do outro lado do planeta e que podem causar dano. Como, por exemplo, discurso de ódio, ou então a perseguição, ou o cancelamento, ou tentativas de censura sobre determinadas pessoas que geram dano psíquico a essas pessoas, que podem gerar destruição de carreira, destruição de condição de vida, né? Afetar profundamente a família da pessoa, que não tem nem a ver com o comentário que ela fez. Então, à medida em que nós vamos tomando consciência dessas gravíssimas consequências da nossa fala, da nossa opinião, da nossa posição ideológica, nós vamos nos assustando, nos impressionando com o quão poderosos nós somos, quão poderosa é a nossa ação, né? Quão influente é a ação humana. Isso, por um lado, é maravilhoso e fascinante. Imaginar que nós temos o poder de alterar psicologicamente uma pessoa que nós não conhecemos, que nós não gostamos, né? No YouTube, no Twitter, seja lá onde, né? E a todo momento a gente vê isso acontecer, essa discussão vem à tona e nos lembra de que nós também podemos atuar de maneira virtuosa. Uma coisa que os estoicos observavam muito. Nós temos, se nós podemos, temos o dever de atuar da maneira mais razoável e mais virtuosa possível, melhorando o nosso cenário, melhorando o mundo ao nosso redor. Muito bom. O aumento tem mais a ver com o aumento da exposição e da forma como a exposição muito intensa. Imagino que essa e muitas outras pessoas eram anônimas até o momento que surgiu o escândalo, ou eram assim subcelebridades associadas a celebridades. Então muitas vezes são pessoas que estão despreparadas para esse grau de escrutínio da sua vida, da sua intimidade. E no momento em que você tem milhares ou milhões de pessoas comentando, debochando, né, fazendo juízo de valor sobre a sua vida, isso tem um peso, indubitavelmente, sobre qualquer pessoa, né? Mesmo pessoas acostumadas à fama, a gente vê o tempo todo. O ator, a atriz fez um comentário e não está sabendo lidar, não está conseguindo, está passando mal, está tendo problemas mentais por causa da repercussão do seu comentário, por causa da repercussão da sua atitude. Às vezes é um ator que tem 15 anos, 20 anos de carreira. A pessoa está acostumada com a fama, está acostumada com o choque de opiniões, com a repercussão tremenda de tudo que ela faz, e mesmo assim, às vezes no momento, às vezes da forma como foi feita,
essa repercussão ela é muito danosa para a pessoa. Então, essas novas ferramentas, esses novos veículos, novas oportunidades criadas pelas redes sociais, né, e pelas plataformas de mídia, nós ainda não entendemos completamente quais são as consequências psicológicas, sociais desses recursos. Isso é mais um motivo para nós tomarmos mais cuidado, sermos mais responsáveis, sermos mais discretos, até que nós nos acostumemos aos efeitos psicológicos e sociais desses recursos aos quais nós não estamos acostumados. E às vezes o jovem acha que está... Não, quando eu já nasci já tinha celular e internet, né? Não é o caso de muitos, mas tem gente que já nasceu nesse ambiente. Mas a mente humana é que não está acostumada, não é você, não é ele, ela, né? O cérebro humano, ele leva um número de séculos ou milênios para consolidar, né, evolutivamente, padrões novos de comportamento que são muito intensos, como esse, por exemplo. Então, isso é o fato. Como nós vamos reagir ao fato, aí é o trabalho do filósofo, particularmente do filósofo ético, do filósofo interessado na esfera prática, na esfera da ação humana. Então, nós temos que reavivar e estimular, e aí eu louvo vocês por terem interesse em fazer isso, né? Esse debate sobre a ação humana, as possibilidades da ação humana e as consequências da ação humana. Essa sua fala, ela mostra bem o motivo do estoicismo estar tão em voga. Porque ele vai falar justamente do fortalecimento do eu, né? De olhar para dentro e fazer com que aqui dentro você fique mais tranquilo e não sofra tanta influência do mundo externo. Enquanto o mundo externo está tão à mão, como aconteceu nesse caso que a Desirê mencionou e a gente está falando aqui da internet, você consegue alcançar o mundo externo de forma muito fácil, você também é alcançado por esse mundo externo. E o estoicismo vai te ajudar a se fortalecer para tomar os contragolpes. Eu acho que talvez você falando é o que me deu esse insight. Eu acho que esse pode ser um caminho, não é? Eu acho que é você acolher o que você não pode mudar, mas imprimir virtude na sua trajetória de vida, né? Só que, volto a insistir que a internet é pior, porque é o que ele falou no início, isso é cíclico. Várias gerações tiveram esse mesmo vazio, só que não viralizava. Janis Joplin, Jimi Hendrix, aquele Elvis Presley, todas as pessoas que... Ele fazia isso? Fazia isso? Todos esses artistas, eles tiveram a vida expostas, eles tiveram fama e não souberam lidar. E às vezes, a pergunta que eu vou te fazer agora, porque eu vou falar como leigo que eu sinto. Às vezes aquilo não era felicidade para ele. Mesmo com todo o dinheiro, com toda a fama, e eles achassem isso de maneira efêmera naquele momento. Mas para você encontrar a felicidade, eu acho que primeiro você tem que encontrar o seu propósito. O que realmente... Às vezes não é dinheiro que te faz feliz. E essa busca, eu acho que a filosofia tem ajudado muito e aumentado nessa busca do eu. Porque eu só vou conseguir imprimir as minhas virtudes se eu entender o que vai me fazer feliz. Porque felicidade não é prazer. E como a filosofia... trabalha nesse cenário. Conta pra gente dessa forma cíclica, o passado que vem acontecendo, pra gente fazer simples que ela tá te fazendo hoje, tá? Para fazer esse paralelo, sabe? Naquela época era isso. E eu gosto dessa analogia. Porque é só perguntinha simples que tá falando pra ele. Mas eu vou de acordo com o nível do convidado. O nível do convidado dita o teor das perguntas. Eita! Cure Desirê. Lisonjeiro. Mas, a filosofia é a preocupação com as questões insolúveis. É assim mesmo, né? E é interessante que, embora mudem os tempos e os formatos, a dinâmica humana não muda tanto. Vocês vejam que o que levou Buda a um esgotamento que vai, no final das contas, conduzi-lo a uma perfeição ascética e espiritual, foi o seu estado de príncipe, herdeiro, de aristocrata, gozador de todos os prazeres da vida.
né? E, de certa maneira, se a gente parar para pensar, né, Platão, por exemplo, também era um aristocrata e um atleta olímpico, sujeito para quem a vida já começou com riqueza, beleza, fama, reputação, todas as coisas que uma grande quantidade de pessoas, a maioria esmagadora das pessoas, considera sinônimos de felicidade, né? E esse jovem esgotado, né, vai ouvir Sócrates, que era uma figura, de certa maneira, da contracultura, observando justamente a necessidade de se olhar para dentro, de se buscar as coisas eternas, que não passam, que não transformam, que não estão sujeitas à opinião pública, né? E a lista é grande, né? Cícero era um senador romano. Grande filósofo, um grande intelectual. O pai do que a gente hoje chama de humanismo. Quando a gente fala de educação humanística, né, hoje isso tem uma conotação diferente, mas por uns 1500 anos, isso significou ler Cícero. O que é ter uma educação humanística? Ler 3, 4 livros de Cícero é o suficiente para você ter uma educação humanística. Né? Marco Aurélio era imperador de Roma, o homem mais poderoso do planeta Terra, o mais privilegiado, o mais feliz dos homens, na opinião. Estoico? Sim, né? E levado ao estoicismo, em grande parte, por encontrar o vazio de uma vida onde se tinha tudo. Uma vida onde você é o centro do mundo. Literalmente, o imperador era uma figura, inclusive, divina da cultura humana. Ele era o centro da religião, não era só o centro do Estado, do governo, né, do Império Romano. Então, essa pessoa se angustiava. Olha isso. Essa pessoa se sentia vazia, incompleta. E vai buscar na razão uma maneira de se conhecer, né? Daí as meditações de Marco Aurélio tem um caráter profundamente autobiográfico, né? Uma autoinvestigação, um autoestudo, e através desse autoestudo também criou um caminho de autodisciplina, né? De autocondução para otimizar o seu papel no mundo. Sentia profundamente responsável por ser imperador, enquanto que outros são dissolutos, até assim, classicamente seu filho Cômodo, que é representado no filme Gladiador. Sim, porqueirinha. Sim, e muitos outros, né? Calígula, né? Tem uma série de outros exemplos, Nero. Que eram, às vezes, no caso de Nero, por exemplo, um intelectual. Não era um sujeito ignorante. Mas se perderam no momento do poder. Sim, era um sujeito que se rendeu de uma maneira hedonística ao prazer, à reputação, à fama, ao poder. Sim. Capacidade de dizer o que ele quisesse e aquilo ia ser feito. Então, esses filósofos, eles vão percebendo aos poucos que isso não é um caminho de felicidade. Isso não gera bem-estar. E também, inclusive, prejudica e dana as vidas dos outros ao seu redor. Humberto, pra gente, eu acho que eu queria até deixar um pouco do Marco Aurélio, um pouco mais pra frente, porque tem muita coisa bacana de falar dele. Voltando no Zenão, que você estava lá atrás, a gente acabou. Acho que cada parte que a gente for falando vai ter alguma coisa para trazer para o momento atual. Você disse que Zenão apresentou as ideias e tal, foi apedrejado. Dali ele foi para onde? Porque aí depois dele veio outro grande nome falado, que é Epiteto, né? Que vai ter uma outra história totalmente diferente do Zenão. O Zenão foi apedrejado ali. O que aconteceu com ele para dar seguimento no estoicismo, na escola estoica? Infelizmente, a gente sabe pouquíssimo sobre o Zenão estoico, né? O Zenão de Sítio, porque o que nós temos preservado dele são poucos fragmentos e algumas anedotas como essa que eu contei, né? Por exemplo, tem um fragmento muito curtinho em que ele faz uma análise lógica da força cósmica, ou das forças da natureza. Ele vai comparando as coisas, diz assim, o que é mais forte, o vivo ou o morto? Né? O que tem mais potencial, uma pessoa ou o cadáver dessa mesma pessoa? Muita gente não sabe que o Zenão ele existiu 400 anos antes de Cristo. Então tudo que a gente vê, Cristo é uma grande pessoa para mim, assim, o que ele falou influenciou muito o cristianismo, mas tinha uma pessoa 400 anos antes
falando isso que você estava falando agora, né? Pensando sobre a vida, sobre essas questões de cosmos, de tudo isso. Isso é muito interessante também, não é? É muito interessante e é muito peculiar você ter observado isso, porque os praticantes e estudantes do estoicismo, eles se converteram em massa ao cristianismo quando esse surgiu. Olha só. Então havia, na própria percepção deles na época, uma compatibilidade entre essa disciplina de vida, uma filosofia que tinha uma tendência espiritualista e uma tendência a reconhecer uma força cósmica, uma providência atuante, uma ordem superior, né? E o ensinamento de Jesus. Né? Então, essas pessoas, na época mesmo, elas encontraram essa compatibilização. Zenão, então, você estava falando, tem pouca coisa dita dele, e aí vieram outros filósofos na escola estoica. Uhum. Então, de Zenão a gente sabe, infelizmente, muito pouca coisa. Na sequência, logo depois de Zenão, vieram Cleantes e Crísipo, que eram grandes lógicos, né? Tinha uma preocupação muito grande em formalizar os melhores argumentos, as maneiras de se conhecer a verdade. Eles tinham uma noção também muito fundamentadora da ética. Então, antes de se chegar à ética, precisa se aprender a pensar. Nós precisamos organizar os pensamentos, separar o que é minha vontade, meu desejo, do que é que realmente é solidamente comprovado, para o que é que eu tenho evidência real, ou então o que é bem argumentado. E é a partir desse pensamento claro, estruturado, que nós vamos aí sim estruturar as nossas vidas. Os nossos sentimentos, as nossas ações, as nossas expectativas, elas precisam ser, por exemplo, as expectativas, né? Realistas, condizentes com aquilo que eu realmente sei e conheço sobre mim mesmo, não ser fantasiosas, levar em consideração o jogo social, o mundo, a natureza. Então, Quem que foi Cleantes? Eu não conheço. pois é, Cleantes é um sujeito muito peculiar. Ele originalmente era um grande pugilista, um campeão olímpico até, e por uma série de razões, inclusive um tipo de vazio existencial, segundo alguns historiadores especulam, ele teria se conduzido à filosofia como uma maneira de expandir a sua prática rigorosa de autodisciplina atlética, de autocontrole, né? A patamares mais filosóficos, justamente, mais intelectuais. Às vezes a gente não tem muita noção de que o atletismo grego, conceito de educação básica mesmo, a paideia grega, né, de que fala o grande autor Werner Jäger, era muito completa essa noção de educação. Então, os atletas muitas vezes eram cultos e tinham uma noção clara de por que se deve praticar esporte, da importância desse cultivo do corpo junto com o cultivo da mente. Platão também era um atleta olímpico, né? Um atleta de ponta, se não me engano, de luta greco-romana, né? Então, muitos gregos do período clássico, eles são também grandes atletas, ao passo que há também, obviamente, pensadores posteriores, na sequência depois de Crísipo e Cleantes, né, como, por exemplo, Epiteto e Cícero, que têm posições sociais completamente diferentes. Epiteto, por exemplo, era um escravo. E, como escravo, ele não tinha acesso, não podia fazer uma série de coisas. Se eu posso contar um rápido episódio também anedótico Nossa. sobre Não, o Epiteto. deve, e Epiteto tem muito a ver com o que a gente está falando. Era um escravo, ou seja, com a vida externa devassada, e ele buscou no estoicismo estruturar internamente, né? Exatamente. E o fato de nós termos senadores, imperadores como Marco Aurélio, né? E também escravos, também pessoas de origens muito humildes, como grandes representantes do estoicismo, nos lembra que os dois estilos de vida, ou as duas posições mais extremas da vida, as duas precisam ser investigadas e reguladas. Porque o senador ou o imperador,
ele precisa tomar cuidado com a vaidade, com os excessos, com o hedonismo, com a sede de poder. O escravo, ele precisa tomar cuidados, né, com o ressentimento, com um ódio e uma revolta à própria vida, né? Uma noção de que a vida é ruim, alguma coisa assim, a vida é amarga e injusta. Então, muitas pessoas de origem sofrida e humilde, como o Epiteto, encontraram essa consolação da filosofia, né? Um grande filósofo, depois Boécio, escreveria a consolação da filosofia sendo torturado. Entre as sessões de tortura, ele escrevia as consolações da filosofia, né, que é um testemunho justamente da grandeza do espírito humano, da capacidade de resistir à vida mais miserável possível, que era a vida de cárcere e tortura constante que ele sofria. Mas quanto a anedota de Epiteto, conta a história que, em determinado momento, ele teve uma divergência com o seu senhor, e o senhor, enraivecido pela empáfia, né, do escravo, em discordar dele, pega um bastão e começa a lhe bater na perna, e dá vários golpes na perna do Epiteto. E aí o Epiteto, num determinado momento, com toda a calma, diz: observa, mestre, vai danificar o teu escravo. Né? E o senhor, com mais raiva ainda, dá mais uma bastonada que de fato parte o osso, né, da perna do Epiteto e tal. E depois, no momento de dor, de comoção, ele vira de uma maneira sarcástica e diz: observa, meu mestre, pela segunda vez era eu quem estava certo. Eu avisei que ia quebrar a perna. Então, quer dizer, isso é assim o testemunho máximo do estoicismo e o melhor retrato que a gente pode ter do estoicismo. Na carne. A megalopsiquia, né? A grandeza de espírito. É ter espírito grande. Megalopsiquia. É ter a alma grande, ter o espírito maior do que as adversidades. E ele acolheu, né? Ele sabia que ele não ia mudar. Ele tentou, mas ele sabia que não ia mudar aquele evento. Exatamente, né? Quer dizer, eu sou o escravo, ele é o senhor. Não havia nada que ele pudesse fazer para remediar essa situação, então ele se portava com a máxima dignidade, não obstante, né? Cumpria o seu papel da melhor maneira possível, não obstante fosse escravo, fosse oprimido, fosse violentado, né? De várias maneiras, fisicamente, né? E também moralmente, né? Assédio moral, esse tipo de coisa era pressuposto na relação com escravos, obviamente. E embora, obviamente, isso não fosse banal, né? Ele sabia controlar a situação, sabia estar acima dessa situação. Né? Isso é uma lição de vida que cabe para todos nós nos nossos momentos de ofensa, de rebaixamento, de preconceito, nos desafios da vida, né? Que podem nos oprimir e até deprimir, né? Mas, não obstante, a gente tem a capacidade de grandeza interior. Ainda que a gente não consiga dominar a vida, ou o outro, ou a situação, a gente pode se dominar e estar acima daquilo que a situação oferece. O estoicismo ele oferece um termo, acho que é ataxia. É o termo esse? Ataraxia. Ataraxia. Atara. E a ataraxia que eu li que ela é interessante no sentido de que é como se você tivesse uma tempestade do lado de fora e você dentro da sua casa, no cobertor, quieto. E lá fora o mundo tá acabando em tempestade, chuva, mas você tá na sua casa. Aquela sensação de conforto. Então a ataraxia estoica diz que essa casa tem que ser o seu interior. Aqui fora você tem que estar uma tempestade, mas aqui dentro é como se você estivesse dentro do cobertor. Você tem que trabalhar para ter essa segurança interna. E isso é muito difícil. A minha Carol tá aqui, minha esposa, ela fica falando comigo assim, que eu falo, mas não faço. Porque você busca isso, você fala isso, mas não consegue. Ela tá mentindo? Tá, não. Sim. É muito difícil. Todos falam e não fazem. Né? Não sabe gente mesmo. Falou hoje. Você fala, mas você não faz. E ainda, em cima disso, ainda tem saber lidar com frustração, né? Com seus Sim. erros. E aí, até no início, eu troquei Zenão por Sêneca, tá, gente? Realmente, você tem que encarar essa frustração de uma maneira dentro da sua casa, com seu coração tranquilo.
Mas como a gente chega nesse ponto? Pois é, você observou bem que Sêneca, por exemplo, né, entre outros, né, filósofos importantes, estoicos ou não, ele observava que todas as pessoas têm defeitos. Então, assim como nós devemos ter tranquilidade, permanecermos imperturbáveis diante dos acontecimentos, nós também devemos ter tranquilidade na hora de encarar os nossos podres, nossos defeitos, nossas limitações, né? Saber que eu tenho susceptibilidade à raiva, à irritação, o outro do lado ao medo, ao acovardamento diante das dificuldades, o outro à preguiça, o outro a uma certa preguiça mental, ignorância, alguma coisa assim. Procrastinação. Procrastinação, perfeita. Procrastinação. Procrastinação. Então, a gente Maldade. não só nota os defeitos dos outros, mas nós notamos que nós somos acometidos por esses defeitos, né? Sêneca vai até observar. Desculpa, tomou um aqui de leve, tá? Você observa no outro, Eu mas tenho, não observa em você eu mesmo. tenho Tá? outros problemas. Esse não. Pode continuar, Tom Berto. Sêneca Obrigado. vai observar que os que mais nos incomodam nos outros são os que nós encontramos em nós mesmos, né? Aqueles que Eu tô te mais nos aguentando porque provocam. não vem não, tá, convidado? Não vem não, que eu aguento a sua procrastinação sem reclamar. Ó, Pois é. tomou, não podia ficar assim esse. Ó, gente, eu não podia acabar esse episódio sem ter essa, tá? Mas esse é um exemplo de grandeza de espírito, né? Nós sabemos que as pessoas que nos cercam têm defeitos, têm limitações. Toma, papudo, Que as grandeza. Ó, As coisas vão dar errado, Boa. muitas coisas não a vão maioria, estar né? satisfatórias, vão Vamos ver. estar aquém do desejável. Então, o filósofo, quando ele busca a ataraxia, essa alegoria da casa segura é perfeita, né? Ele está buscando não o auto-engano ou a negação, negacionismo das desgraças. Muito pelo contrário, ele reconhece, olha, se o teto furar, vai vazar aqui, né? E se vazar, eu vou encontrar outras maneiras de controlar a situação, porque eu não tenho mais teto. Perfeito. Então, a ataraxia, ela não é uma condição de privilégio, de estar fora do problema, fora do caos, fora do tornado, da tempestade, mas é a capacidade de administrar a situação dentro da tempestade, né? Qual é a condição em que você está? Essa condição é solúvel? Aí, se você não está resolvendo, é procrastinação, né? É ignorância às vezes, é não saber que você é o responsável por aquilo e tal. Ela é uma situação insolúvel, né? Como, por exemplo, está chovendo, está quente, então não cabe a você praguejar contra o que é insolúvel. É solúvel, resolve. Vá lá e resolva. É insolúvel, entenda que essa é a ordem cósmica, né? Faz calor em algumas regiões, faz frio em outras regiões. Não cabe a gente, é irracional a gente ficar reclamando. Ai, como está quente no Rio de Janeiro. Faz calor no Rio de Janeiro. Ai, como está frio em Bariloche. Faz frio em Bariloche. Será assim. Entenda e adapte-se. E eu ouvi semana você falando, eu ouvi uma frase de uma senhora que eu sou fã, a Maria da Ótica Juiz de Fora. Ela é a dona da Ótica Juiz de Fora. Alô, ótica Juiz de Fora. Patrocina nós. Patrocina nós. A Maria, ela é linda, ela tem 80 e tantos anos. Só que aquela bonita, autêntica de fábrica, não tem procedimentos, envelhece com uma certa dignidade, mas tem um viço, sabe? De pele. Eu falei assim, por que você é tão linda assim? Eu babando nela. Ela virou para mim e falou assim, primeiro porque eu amo viver e eu aceito tudo que a vida me impõe, todos os problemas. Eu tento resolver todos. Os que eu não resolvo, eu largo de mão. Ou seja, ela virou para mim e falou assim, o que não há solução, solucionado está. Ela é estoica. Eu fiquei assim, 5 segundos, eu falei assim, ó, eu vou chegar e não vai ser daqui a 5 encarnações, não. É nessa mesmo, eu vou caminhar atrás da Maria. Porque olha que lindo você aceitar o que vem, né, pela frente. Tento isso à exaustão. Pois Mas... Um dos princípios básicos do estoicismo é justamente esse, até na busca da felicidade, é você entender o que está no seu controle, se preocupar com isso, e o que não está no seu controle, você entender isso.
né? Isso caminha no que você está dizendo. Sim. Algumas pessoas confundem com aceitação ou conivência com o erro, Perfeito. né? Passar pano para o que está errado. Não é isso que o estoico prega. Tudo que é solúvel, vamos tentar estudar, analisar como que eu resolvo. Eu tenho os meios? É possível resolver? Porque às vezes existem os meios, mas é preciso falar com o imperador para resolver. Então não está muito ao meu alcance. Estaria ao alcance de um amigo do imperador. Estaria ao alcance de um dos senadores, mas ao meu não está. Então, embora seja uma coisa que é possível resolver, para mim é como se fosse impossível. Então eu tenho que ter uma visão realista das coisas, uma visão lógica do meu lugar na vida, das minhas condições, das minhas possibilidades. Essa visão não é de jeito nenhum desistente da ação ou da vida mesma, mas é uma visão informada, é uma visão lógica. E daí, voltando à questão da ataraxia, que é um ponto central, é o objetivo e é associado à noção estoica de felicidade, inclusive. Ataraxia é você ouvir, por exemplo, a notícia de que sua mãe faleceu, você dizer assim, ok, eu penso sobre as coisas antes das coisas acontecerem, então eu já estava ciente de que, como todas as pessoas, minha mãe ia falecer. Isso não significa que você não liga, né? Mas desesperar-se seria irracional. Porque seria a atitude de alguém que não aceita a realidade, não aceita a lei natural da morte, não se preparou psicologicamente, mentalmente, refletindo sobre a mortalidade de todos que eu conheço, de mim mesmo. Então, o desespero diante de uma doença ou diante da morte denuncia uma incapacidade ou uma preguiça de racionalizar sobre as coisas. Isso, um exemplo ruim. Um exemplo bom, né? Você ganhou na loteria, né? Tem pessoas que passam mal e tal, que vão ter uma comemoração desequilibrada também. Morre. O estoico, o que ele diria? Bom, se eu joguei na loteria, né? Ganhei. Sim, Era uma possibilidade. Seria, era uma Humberto, possibilidade, lógica. seria, Humberto, agir com a razão, controlando a emoção? Sim. Controlando, não no sentido de supressão da emoção. Muitos fazem essa interpretação errada, né? Os adversários do estoicismo fazem essa interpretação errônea, quando na verdade eles não pregam, né? São pessoas sábias, né? Não pregam a supressão, a destruição, a negação da emoção, do sentimento, mas a sua administração. O administrador de um bem, ele não quer a destruição desses bens. Ele não quer a eliminação, a supressão desses bens. Mas ele não quer que esses bens sejam mal utilizados, que eles se percam, que eles vão ser motivo de escândalo mais à frente. Então, administrar é reconhecer o que vale e usar da forma adequada. Então, a emoção, o sentimento são forças, né? São reações ou são produções energéticas assim da nossa alma, da nossa personalidade, que nos cabe administrar para o nosso proveito e para o proveito dos outros ao nosso redor. Quando uma reação mais enérgica for necessária, eu preciso ter essa consciência. Por isso, muitos estoicos eles tinham uma meditação sobre as virtudes militares, por exemplo, sobre as virtudes bélicas. Né? Há momentos em que é necessário o uso da força, há momentos em que é necessário até uma postura de agressividade, e há momentos em que isso é extremamente danoso e perigoso e errado. Trazendo para uma situação prática, nas relações interpessoais, como eu lido com o outro não me afetando, porque a gente tem uma base católica muito forte, né? Dê a outra face. Mas às vezes eu não quero da outra face. Eu não preciso te agredir, eu posso manter a minha virtude, mas não convivo. Como é que conviver com o outro? Como é que as pessoas estão lidando hoje com isso? Essa visão estoica dentro das relações interpessoais. Uhum. Então, isso também os estoicos entendem como reflexo da racionalização ou da falta de racionalização da vida. Em primeiro lugar, tudo que eu faço vai repercutir sobre os outros. Né? Mesmo que eu não queira,
as pessoas me observam e elas vão fazer algum tipo de juízo sobre o que eu estou fazendo, falando, sobre minha aparência, sobre meu comportamento, etc, etc, né? Além disso, naturalmente vai haver momentos que eu preciso das pessoas, ou que eu quero estar com as pessoas, que eu quero conviver, né? E os estoicos escreveram abundantemente sobre o dom da amizade. Olha que interessante. Um tema, de novo, de Aristóteles, um tema muito enfatizado, na verdade, já desde Sócrates e Platão. Sócrates e Platão já observam que é sabedoria universal, que a busca das boas companhias é uma pré-condição e uma ferramenta poderosíssima para o seu melhoramento. Ao ter boas companhias, pessoas que querem o seu bem, pessoas que querem a melhor versão de você, pessoas que querem a sua virtude, o florescer das suas qualidades, vão potencializar esses acontecimentos. Ao passo que pessoas que te detestam, né, elas podem até ser boas companheiras, mas no fundo, elas não querem o florescimento das tuas virtudes, não querem, senão o florescimento dos seus vícios, né? O pioramento daquilo que você é, num sentido assim, crasso e resumido. Essas pessoas vão conseguir também o que elas querem, elas vão te influenciar negativamente ao estímulo dos vícios e ao desestímulo às virtudes. Quem não conhece aquele amigo que fala, mas você é muito quadradão, mas você é muito certinho, né? Esse sujeito está dizendo, tenha menos virtudes. Se regule menos. Seja menos consciente de si. Chute o balde. Né? E isso naturalmente tem consequências. Pois o estoico, ao ficar pensando nisso o tempo todo, ele vai estabelecer um mapa mental de como não prejudicar os seus amigos, seus familiares, e de como ajudar e beneficiar o florescimento das virtudes desses amigos familiares. Ele entende, inclusive, que isso é o mais racional para ele mesmo. Até de um ponto de vista egoístico, o florescimento das qualidades dos que me cercam é bom para mim. É benéfico para mim mesmo. A sociedade é melhor se, ao invés do ladrão, eu converter o meu vizinho num benfeitor. Né? A sociedade fica melhor se os ignorantes que eu conheço são promovidos a sábios e a cientistas. Né? Todo mundo vai se beneficiar, inclusive eu mesmo. Então é sensato, é sábio que você promova todas as pessoas na medida do possível e que você exija delas isso, ser promovido e não ser rebaixado. E quando você esbarra com pessoas no seu círculo que estão do lado oposto, como é que você lida com isso? Sim, há pessoas que têm claramente um pacto com ele, com ele. Tem um pacto com o vício, tem um pacto com o erro e não estão nem um pouco interessadas na promoção da humanidade ou da vida humana. Pois bem, essas pessoas a gente precisa identificar claramente, na medida do possível a gente precisa informá-las disso, né? Olha só, você procede irracionalmente, você tem um pacto com a piora da sua própria vida, você tem um compromisso com a piora daqueles que te cercam, que se tornarão piores, mais infelizes, né? Tenho argumentos ou dados, né? Você hoje em dia tem tanto dado estatístico que a gente pode mostrar para a pessoa, olha só, esses comportamentos, o uso dessa substância, esse tipo de valor, de crença gera esse efeito. Né? Depois que a pessoa foi bem informada dos danos e de que aquilo não é legal, se ela tiver absoluta convicção de continuar com aquele comportamento, a gente deve se afastar o máximo possível. Né? Olha, esse caso aqui é caso de polícia. Então, se você disser isso, né, você vai se haver com a lei. Agora, casos em que a pessoa é apenas inconveniente ou desagradável ou maléfica num sentido moral e não legal, social, aí, na medida do possível, a gente precisa isolar essa pessoa, se afastar dessa pessoa o máximo possível. Né? E ter essa sabedoria é parte fundamental da administração da vida, voltando à tua questão. Né? Como lidar com a esfera pública? Então, vários estoicos são políticos, são homens de Estado, são pessoas engajadas na vida pública. Não são pessoas na Torre de Marfim ali, sou um pensador,
eu vivo na biblioteca. Não, é um sujeito que vai para o prédio do Senado, depois ele faz uma festa na casa dele com outras pessoas super influentes, e em todos esses ambientes da vida normal, a pessoa está atuando, né? Por amor à pátria, por amor à humanidade, por amor a si mesmo, por amor a Deus, né? Tentando a promoção daqueles que o cercam. É bem na filosofia que você disse, de o que for um problema solúvel, tentar solucioná-lo. Nesse caso, uma pessoa. O que não for solúvel, tentar entender e se afastar. Mas um ponto legal que ele falou agora é porque tem que quebrar também o paradigma que eu vou meditar, eu vou. Não funciona. Uhum. Não funciona. Você tem que ter uma ação pelo outro. É. Você veio com um propósito aqui, você tem que ser cumprido. A filosofia Isso tem. estoica, ela é dura, mas ela é real. Acho que é isso que faz a diferença hoje. Assim, ela é Não acho, realista. mas não acho ela dura. Eu acho que ela é dura de ser nu e cru. Olha, é isso. É isso. Sim. Ela não floreia. A gente pode falar de. Você pode, imagino, pode falar de filósofos que floreiam a vida, que enxergam a vida de um outro nível. O estoicismo Ou ele os fala que assim. jogam para baixo também, porque É. eu não vou querer ficar só no estoicismo com ele, não, porque eu quero tudo. Eu sou desse jeito, tá? Você me perdoa, mas eu Não. quero ter um panorama. overview, aquelas assim, Não, só pra te encher o saco com acho inglês. não, eu acho que a gente tem que. A gente vai ter vários episódios aqui com Porque com você o foi Berto. falar assim, o que floreia, me veio Nietzsche na cabeça, cara. Nietzsche. Não, é muito distante, né? Assim, eu tô falando como leiga, pelo amor de Deus, mas ele tem dois pessimismos. O pessimismo romântico, que é aquela pessoa que desiste da vida, e o trágico, que é aquela que quer enfrentar a vida. E ele tem uma pegada estoica também, não tem? É veio? difícil enquadrar Nietzsche, um pensador bem peculiar, bem difícil É. da gente enquadrar numa Doido, escola, né? Não queria ser enquadrado em escolas. Sim, muito afetado, né, pela intensidade das suas próprias ideias, dos seus sentimentos também, às vezes não controlados de uma maneira anti-estoica, e que nas filosofias da antiguidade tinha uma predileção pelo cinismo, né, que eram filósofos contestadores da ordem social, com um certo desprezo pela humanidade, né, ou uma crença, daí que vem o termo cínico de hoje, que é inclusive uma expressão negativa, pejorativa, que designa uma pessoa assim debochada, uma pessoa que não acredita em nada, e principalmente em valores, uma pessoa que não acredita no bem, né, que não tem nenhum traço de idealismo. Isso, em certo sentido, é justo, assim, uma retratação justa da escola cínica, né, que era a escola predileta de Nietzsche, né, na antiguidade. Mas ele também não se limitava a ser um seguidor dessa escola, né, gostava das filosofias da antiguidade, como todo do epicurismo também, um pouco até também do estoicismo. Então, embora seja um sujeito que em alguns aspectos da vida se preocupasse sim com o autocontrole e a autodisciplina, ele via os exageros dessa cultura muito como fenômeno castrador, um fenômeno desnaturalizante, né? Do qual o principal culpado não era o estoicismo, e sim o seu inimigo predileto, o cristianismo. uma cultura de gado, uma cultura afeminada, né? Feito para escravos e mulheres, né? Na concepção dele mesmo. Por isso que eu falo que assim, a filosofia ela caminha em mundos muito opostos, grandes filósofos. Seguindo ainda no estoicismo, você falou da questão da morte. E a morte ela é uma questão muito presente no estoicismo, para te lembrar da vida. Daí tem a expressão memento mori, que é uma expressão, pode me corrigir também se eu estiver falando errado, mas que é uma expressão bem estoica, que é você se lembrar que você vai morrer. Um professor meu, no curso de master que eu fiz, ele me pegou e me falou, falou com a gente, quanto tempo vocês imaginam que vão viver? Vamos viver até 80 anos. Então pega a sua data de agora e escreva a data da sua morte. Ele começou a aula assim, aí a gente fez o cálculo e escreveu a data da morte. Aí você já toma um tapa já, né? Falou, pô, vou morrer nesse dia aqui. Aí a partir daquilo ali, ele foi traçando a aula sobre a finitude da vida e o quanto que você tem que entender que você tem que viver o dia.
Isso é muito presente também no estoicismo para dar valor à vida, não é? Uhum, sim, sim. Veja que, de novo, a gente está lidando com uma exposição lógica e uma racionalização de uma questão da morte, no caso. Essa questão ela é previsível de diversas maneiras, por um certo número de anos, né? Quantos anos você tem? Qual é a expectativa de vida média? Aí você já começa com um chute. É claro que não é certo, mas é Sim, um sim. chute razoável. Depois disso, você acrescenta aí alguns fatores redutores da expectativa de vida e que você pratica com uma Sim. certa frequência. Todo mundo tem alguns hábitos aí que, bom, isso aí vamos descontar 5 anos por causa desse fator, outros 3 ou 5 por causa daquele outro fator, e você tem aí um outro segundo chute também muito racional, muito lógico, com base na comparação entre a expectativa de vida média e uma doença crônica que você tem, um comportamento, etc, etc, etc. Então, a partir dessa análise lógica, você começa a ter referenciais que são existencialmente úteis. Como, por exemplo, quanto tempo me sobra? Desse tempo que me sobra, outra questão fundamental, quanto tempo de qualidade me sobra? Quanto tempo produtivo me sobra? Quantas oportunidades da experiência A, da experiência B, da experiência C? E aí você põe tudo nessas experiências A, B, C, né? Põe filhos, você põe carreira, você põe conquistas, realizações, viagens que você tenha para fazer, que você conseguir imaginar, né? Um livro para escrever, um jardim inteiro para plantar, né? Comidas exóticas para provar, todo tipo de coisa. E você pode criar um mapa muito razoável das experiências possíveis dentro de um prazo, vamos supor que seja 25, 30 anos, né? E começar a se programar para não comer mosca, para não jogar fora esses 25 anos que você tem de qualidade, né, de produtividade, e encaixar dentro dele quase como numa agendinha mesmo, né? Igual a gente tem agenda hoje tão cheia, né? Mas qual data está marcada assim? Ser feliz, promover as minhas virtudes, tá para 28 de agosto. Então, infelizmente, a gente não tem data para esse tipo de coisa. A gente acaba deixando os outros dizerem o que a gente tem na sexta-feira do dia tal, né? Muito bom. Você tá pensativo, né? É. Antes, Humberto, eu quero saber qual foi a data que você botou que você ia morrer. Não lembro. Você vai lembrar? Eu tenho 41. Vamos supor que eu vá viver mais 40. Vai ter 80. Cara, o 41 pegou muito 40 estrada anos. de chão, hein? Se eu tenho 40, você não chega nisso não, tá? Você tem bem menos tempo aí. Que isso? Tem menos Você tá tempo louco? aí Eu tô ali, ó, pau a pau com você. Tá. Aqui, ó. Essa aí também tá ali, ó, nos 25. Tá ali, ó. Aqui pra você, palhaço. Isso Vem não sem rodando praga. fazer as subtrações dos problemas. Das cachaça. Não, isso é ele, tá? Que eu sou uma pessoa estoica, equilibrada, acolho o que vem, volto com amor, são as minhas virtudes. Ele fica tentando me tombar, Humberto. Mas eu não perco o meu equilíbrio. Olha que eu não sou Buda, tá? Boa. Humberto, você tinha me dito, que vem a minha curiosidade, que você tem várias linhas hoje que são muito interessantes para a gente compreender, né, a nossa existência e ter esse enfrentamento em busca da felicidade. Conta um pouquinho para a gente. Pois é, além de nós termos várias linhas de investigação filosófica e que refletem um pouco assim as outras visões de mundo dessas linhas, né? Por exemplo, não desvinculado do estoicismo, mas bastante independente dele, a gente tem o pragmatismo de Peirce, de William James, de John Dewey, né, que são pensadores muito preocupados também com essa questão da administração da vida, da otimização dos talentos, das oportunidades, né, das possibilidades que a vida tem a oferecer e tal.
pensadores existencialistas, né, como com Karl Jaspers, por exemplo, né, filósofo, criador do existencialismo e ao mesmo tempo um psiquiatra, que é o pai da psicopatologia, né? Então, para citar duas outras linhas alternativas, né? Então, Fala um pouquinho de cada pra gente. sim, várias dessas linhas filosóficas já se preocupam com o sentido da vida. No caso do Karl Jaspers e de vários outros existencialistas, justamente de uma maneira existencial, ou seja, buscando o propósito, significado da vida humana e mostrando que essa busca do propósito e significado é uma questão metafísica. A gente deve preocupar, assim, se nós estamos aqui enviados por alguém, né? E se há um propósito na vida humana. Se nós estamos aqui condicionados ou aleatoriamente, é uma roleta, né? O que é que define cosmicamente o meu lugar nesse momento, né? Será que Deus joga dado? Exatamente. Será que Deus jogou dados, rolou a roleta para nós? Ou será que nós estamos exatamente no lugar que era para estarmos? E que a gente escolheu. Sim, e claro, essas questões não vão ter uma resposta óbvia, né? Mas pensar sobre essas macro questões para o filósofo Karl Jaspers é o que garante que você vai ter uma relação saudável com o teu propósito de vida. Que o tempo todo você se coloque essas questões. Essa é a minha identificação. Eu gosto bastante dessa linha também, né? Tem grandes representantes, inclusive antes da criação formal do existencialismo, como, por exemplo, Pascal e Santo Agostinho e Kierkegaard, né? Uma série de autores, inclusive um que não é um filósofo, mas um poeta que me interessa muito, de quem eu gosto muito, que é o Goethe. E que começa a primeira página do Fausto assim, né? Eu estudei tudo, a ciência, né? A teologia, a religião toda, a filosofia, e me sinto tão sábio quanto eu era antes, né? Eu não sei para onde eu vou com os meus alunos, meus discípulos, que me perguntam para onde eles vão, né? Eu não sei responder nem para onde eu vou, muito menos para onde eles vão. E um cão não suportaria essa vida que eu levo, né? Quer dizer, um sujeito em grande desespero, em grande angústia existencial, né? E que Goethe, bom, aí o livro vai desdobrar uma série de consequências disso e terminar com um final relativamente feliz, mas essa agonia Goethe identifica como a agonia moderna. Ser moderno significa não ter as questões resolvidas pelo padre local. Não ter as questões resolvidas pelo seu local de nascimento. Eu não sou nem plebeu nem nobre. Eu não tenho minha profissão determinada pelos meus pais. E agora? Para onde que eu vou se ninguém me diz, ninguém me deu o mapa de para onde eu vou, né? Os casamentos eram arranjados durante toda a história da humanidade. Aí o homem moderno inventa esse negócio. Não, casa com quem você quiser. Trabalha com o que você quiser. Acredita no que você quiser. Ou em nada. E o peso dessas responsabilidades tremendas, dessa liberdade incondicionada, esse é um peso que é produtor das agonias do mundo moderno, né? Da pessoa moderna. Você falou antes da entrevista um dado que eu fiquei chocada. Eu amo Jung. Em 1940, não é? Um terço dos pacientes do Jung tinham um vazio e não um problema. Sim, na conclusão do próprio Jung, um terço de seus pacientes não tinha nenhum problema psicológico. Olha. Estavam ali confusos, né? Enganados de que precisavam de um psicólogo, quando na verdade não tinham sentido para a vida. Eles tinham problemas existenciais, né? Muitas vezes problemas religiosos, né? Que é típico do século XX, a perda da fé. Aí você fica numa situação ambígua de crise, né? Quer dizer, eu não desacredito totalmente e não desprezo esses valores, essas noções que eu herdei, né? Da minha família e tal, e que são seculares ou milenares. E ao mesmo tempo eu não acredito plenamente e a minha vida não está resolvida religiosamente. E a religião ou a espiritualidade, num sentido mais amplo,
ela é a parte em que geralmente a gente se coloca essas questões filosóficas capitais, do sentido, do porquê estamos aqui, o que é o bem e o mal, se tem alguém vela por nós, alguém olha por nós. Eu acho que, sem brincadeira, eu sem fé eu não aguentaria, não suportaria viver. Eu acho a fé fundamental. Sim. E fé no sentido dessa espiritualidade. Você começar a buscar razão, emoção e um sentido para sua vida. E acreditar. Assim, você tem muita busca por o sentido, mas tem pouca busca por fazer e viver o que você tem agora, né? Às vezes as pessoas perdem muito nisso, numa ideia. Ai, eu tô aqui por quê? Não sei, mas o que você fez hoje? Você arrumou sua cama? Você levantou? Você já deu um abraço em quem você ama? Ligou para sua mãe, para seu pai? Né? Eu volto no estoicismo porque eu acho que eles são práticos nesse ponto, sabe? Tá, tudo bem, você está preocupado no universo, se você vai morrer, você vai para algum lugar, mas com agora você não tá? Né? Com o que está acontecendo agora? Porra, presta atenção agora, faz o que você está fazendo e a vida toma sentido. Fofinho, mas simplicidade não é sinônimo de felicidade. Não. Não é. Então, assim, não é o pá. É viva a tua vida agora. Fala, não, você tem um monte de questão. Não, Humberto, você tem um monte de questão Mas também. para entender, para chegar ao seu propósito e encontrar a felicidade. Como é que você vê tudo isso que ele falou? Antes disso. Mas acho também que você não pode pendurar sua felicidade numa ideia longe daquilo que você consiga fazer. Entende? Não, claro que não. Você não precisa ser Não. simplista. Não. Você não precisa, como você falou lá no começo, nem achar que eu sou burro e não preciso, eu vou morar na ignorância. Não é isso. Mas é entender que a sua felicidade. Buscando Alexander, que ele falou aquela frase que é fenomenal, né? A busca pela felicidade acaba sendo o grande mal de ser infeliz. Porque você fica buscando aquele negócio enquanto ele está no seu. Coisa utópica. Ele está ali. Uhum. É o sentimento. Uhum. A felicidade não pode ser confundida com prazer. Uhum. Talvez isso. Legal a nossa discussão. Quem tem que falar é ele, mas a gente A tá falando. gente tá falando que você tá surtando a gente. Mas vocês veem como é que a natureza das questões filosóficas, Não tem um resultado. mas ela tende a provocar essa intensificação da reflexão. E aí? E os prós e contras? Mas é isso, mas por outro lado, né? Então essa linguagem às vezes impossibilita que a filosofia encontre soluções técnicas, né? A conduz a B que conduz a C, né? 2 vezes 3 é igual a, né? Então você tem para algumas questões técnicas respostas muito exatas, muito inequívocas. E as questões filosóficas, elas suscitam múltiplos olhares, sem que a gente recaia em relativismo. O relativismo é uma postura meio que desistente, dizer assim, não, pode ser isso ou aquilo, né? É isso que você queria dizer. Não era? Acho que não, é. Não foi isso que você queria dizer, não? Não, Você não sou ficar relativista. na dúvida? Não, ao contrário, que você tava, o teu ponto foi isso. Sim. Era isso que você queria dizer, e não pensar em futuro. Sim. Não era isso. Não, eu fui prático. Eu disse que que a gente não pode botar a felicidade e ficar buscando uma função existencial e esquecendo do prático. Não, Dizer senão isso. eu vou pro alto do morro meditar dia e noite, emagreço, porque eu não vou comer, Pois é. Não E aponta pra mim que eu alimento. vou emagrecer, não. Toda vez. e alimento, Humberto, a minha alma. É. Só que o nosso desafio é justamente essa lida com o ser humano aqui, com as dificuldades que nós mesmos nos impomos Isso aí. e outras pessoas acabam sendo o quebra-mola da nossa trajetória. Se a gente não for passando, levando a virtude, que aí volta para o seu sonhado estoicismo, cara estoico, só que não, mentira. Então, assim, é justamente esse enfrentamento, aceitando que não pode ser mudado, emanando o melhor, fazendo com o outro o que você gostaria que fizesse com você e lutando. Porque eu vou te falar, tá? Minha vida não tá fácil não, Berto. Vou aproveitar para reclamar. Mentira! Justamente não, porque eu sou estoica. Olha, vou voltar no estoicismo, tô nem aí. O programa é meu. O programa é meu? É meu, é seu também, mas é meu também. Não é, não. É nosso. Não, é meu. Eu que deixei você entrar. É Mentira. ruim.
E pior que a ideia foi dele, Aqui, tá? na verdade, Foi de montar, foi dele. Ele falou, pô, É vamos igual fazer o- um podcast? É igual o Faustão, não, tadinho. Falar de outro programa. É igual o apresentador. O programa é seu que tá assistindo a gente. Sim. Jogado, né? É bom, né? A gente falou de Zenão, falou de Epicteto. Agora você falou de Sêneca. O Sêneca é o cara que tem mais coisa escrita. Como é que o que ele deixou pra gente de ensinamentos assim que você pode pincelar? Uhum. Bom, Eu acho também que é o que me deixou mais escrito, né? bom, também não parei para calcular, mas depende também, por exemplo, se a gente considera Cícero um pensador estoico, né, que é um pouquinho controverso, né? Quando você falou, eu não sabia. Uhum. Também não tenho esse dado, assim, volumetricamente, nem se é o primeiro ou não. Mas, com certeza, tanto Cícero quanto Sêneca estão entre os que escreveram sobre coisas mais diversas. Vários títulos de livros, né, os dois, para várias questões. A velhice, a amizade, os deuses, né? Então, uma série de questões diferentes. A política, né? E o que é interessante de Sêneca, mas isso vale também para vários outros autores, como Cícero, é que há essa preocupação pragmática que você destacou, que a filosofia não se torne especulação vazia, inútil, de uma sofisticação que, no fundo, reflete só a nossa vaidade, né? De criar discursos, construções de palavras. E isso, na verdade, não é só estoico, é grego. Os gregos tinham essa noção muito da filosofia enquanto aplicada, enquanto realidade pé no chão. Por isso, vários filósofos, eles escrevem para alunos que são amigos. Eles escrevem para pessoas que lhes são caras, que são queridas. Não é uma especulação vazia, tipo assim, será que alguém teria interesse nesse livro? Não. Os livros, eles são voltados, como os diálogos de Platão, né? Fulano de tal. Olha só como esse pensamento conduz à desgraça, conduz à infelicidade. Então, o discurso é um discurso de Sócrates para fulano, né? É uma conversa de Sócrates com fulano para resgatar fulano de ideias equivocadas, de enganos. Então tem essa preocupação muito humanística, muito prática. E Aristóteles escreve para o filho, Ética ao Nicômaco, né? E Cícero escreve para o filho, né? Sêneca, vários desses pensadores estão muito preocupados com um discurso que mude um ouvinte real, um ouvinte que eles têm em mente. Sêneca com o imperador, né? Com Nero. Então, assim, eu queria que o meu discurso afetasse você. Os escritos são para vocês, enquanto pessoas, com as coisas que eu observei sobre você. Uma coisa extremamente concreta, extremamente engajada, né? E por isso que também não tem muito devaneio, muita mirabolância, assim, muito delírio, muita especulação vazia. Porque são coisas que um sujeito diz para o seu filho e que pretendem encaminhar a vida para diminuir o sofrimento, diminuir as furadas, os tropeços e aumentar, maximizar as possibilidades para essa pessoa, né? Como que você vai falar de coisa... Agora, o oposto disso, muitas vezes alimentado pela vaidade, é um discurso onde o ouvinte imaginário sou meio que eu mesmo. Isso a gente faz muito na vida acadêmica, né? O nosso ouvinte imaginário somos nós mesmos e a gente fica se deleitando assim com os truques e os malabarismos de palavras que a gente inventa para impressionar um público invisível, um público que não é real, não é concreto. E isso é um perigo a se observar, mas um perigo em que caem muito poucos estoicos. Os estoicos estão maximamente conscientes dessa necessidade prática e talvez o grande intérprete da sabedoria antiga e helenística, que foi Pierre Hadot, no século XX, seja justamente destacar e detectar que esse helenismo filosófico, essas filosofias, principalmente o estoicismo, são meios de vida. E são exercícios espirituais. O título famoso do livro dele, né? Exercícios espirituais. Ou seja, são maneiras de potencializar o espírito, a inteligência e o caráter.
juntos, não separados. Então não é discurso que não edifica a inteligência, que não forma o juízo e que não forma o caráter. É sempre um discurso voltado para essa prática espiritual, para esse exercício espiritual. Dentro dessa vertente, para a gente chegar à felicidade, qual que é o peso da espiritualidade? Então, aí eu daria um passo da filosofia para a ciência. Né? O que as melhores evidências hoje têm dito sobre esse assunto? Nós temos hoje, para citar um nome, né? Um estatístico de grande relevância, que é o Tyler Van der Weel, da Universidade de Harvard. E ele, desde a formação, ele se destacou muito por ter feito uma formação em matemática, filosofia e teologia. Então, quer dizer, ele queria o domínio técnico das questões, majoritariamente estatísticas, às quais ele se dedica, uma reflexão filosófica sobre o significado desses números, desses dados, né? E também sobre os conceitos envolvidos na pesquisa dele, geralmente conceitos de felicidade, bem-estar e florescimento humano, florescimento das virtudes, tá? E ele queria também uma visão qualificada, né? Por isso ele fez também o curso de teologia, desses valores e desses conceitos à luz da sabedoria religiosa. Então, esse pesquisador em particular, ele tem influído tremendamente sobre a nossa compreensão científica de como espiritualidade ou religiosidade impacta sobre bem-estar, felicidade e florescimento humano. Entendendo por florescimento humano, que é a área na qual ele é o maior especialista mundial, né, hoje, o florescimento das virtudes, né, o desenvolvimento, o florescer das virtudes. Então, ele, no trabalho estatístico dele, que é um trabalho de revisão muito amplo, que envolve dezenas ou centenas de milhares de entrevistados, né, porque ele faz coletâneas de outras pesquisas e tira sínteses, né, estatísticas de múltiplas pesquisas, né, podendo, às vezes, trabalhar com amostragem assim, realmente centenas de milhares de pessoas. O trabalho dele tem mostrado que a maior parte das pesquisas científicas aponta a espiritualidade como o fator número 1 da promoção desses elementos, né, dessas condições. Bem-estar, felicidade, florescimento das virtudes. Inclusive, a gente, Juiz de Fora é um orgulho mesmo, né? A gente cedia há 5 anos o maior congresso, um dos, né, maiores congressos de saúde, ciência e espiritualidade, do qual meu nobre amigo sentado aqui faz parte, inclusive, da estruturação, né, na parte antropológica, digamos assim, na parte de humanas. Conta um pouco do CONUPS e o quão importante é esse evento, não só para a humanidade, para as pessoas, mas para a nossa cidade também, né? Coloca a gente num ponto muito estratégico do tema. Exatamente. O CONUPS definitivamente põe a cidade de Juiz de Fora, a Universidade Federal de Juiz de Fora, no mapa mundi, né, das pesquisas em espiritualidade e saúde, particularmente. E saúde no sentido muito amplo, físico como também mental, né? Mas cada vez mais tem se consolidado também como um evento inter e multidisciplinar, que já abrange tantas áreas que a gente corre o risco de negligenciar, esquecer algumas quando a gente vai citar. Né? Para citar alguns exemplos, né? Muitas ou quase todas as áreas de saúde, né? Vários ramos, diversos mesmo ramos da medicina, da psicologia, da enfermagem, da área de saúde em geral, de saúde pública, tá? Mas também áreas humanísticas e artísticas, como a música, a história, a filosofia, a sociologia, e a letras, né? Os estudos literários. Eu tenho advogado aqui louco para consumir É verdade. o tema. Então, assim, acho que é para quem tem interesse e quem busca até bem-estar, tá? Não, eu estarei no CONUPS, com certeza. Sim. Para poder olhar de perto isso. Eu tenho acompanhado o Conhecido bem, porque eu achava que era uma outra vertente, né? E foi o que você falou, entrega muito mais do que só
vamos tratar de espiritualidade. Não, tem ciência, tem filosofia, tem sociologia, tem tudo. E esse ano, Humberto, o tema é mente e cérebro. Conta um pouco pra gente dessa dualidade. Pois é, a gente sempre tem o cuidado, né? Como o congresso é muito grande e também muito abrangente, de convidar sempre as figuras-chave ou os pesquisadores de maior impacto no mundo naquele assunto, né? Então, pelo menos os convidados internacionais, eles são sempre top 3 do mundo naquele assunto específico, né? Um dos pesquisadores de maior impacto, com maior volume de artigos, de pesquisas sobre aquele assunto específico. A ideia é justamente mostrar que pessoas que estão na liderança das suas determinadas ciências, das suas determinadas áreas de pesquisa, estão intensamente envolvidos com a área de espiritualidade e o que as melhores pesquisas disponíveis têm a dizer. No Brasil, nós contamos com a maioria dos colaboradores, né, até por conta também do volume de recursos envolvidos, né, nessas passagens e tudo, nós também selecionamos sempre figuras proeminentes de cada área. Então, pesquisadores ou muito consolidados, com mais experiência, ou pesquisadores com uma pesquisa muito original, que, embora jovens, se destaquem tendo feito algo de único ou publicado nas revistas de mais alto impacto no mundo, né? Geralmente em inglês, etc. Pois bem, consequentemente, o Congresso ele gera uma certa impressão de ser um pouco excessivamente técnico ou estritamente acadêmico, mas por conta da natureza multidisciplinar, o linguajar de todos os palestrantes ele tenta se adequar a um público que é culto, mas que não tem especialidade nenhuma, né? Então, o discurso ele tem que atingir o médico e o pedagogo, tem que atingir o literato, o poeta e, ao mesmo tempo, o dentista. E para que esse discurso seja assim amplo o suficiente, ele precisa traduzir esses dados da ciência ou esses argumentos filosóficos para um formato que seja palatável para qualquer audiência, para qualquer público bem educado, bem instruído. Então, não é um evento para especialistas, embora muitos especialistas atendam ao evento buscando as novidades, as melhores evidências, os melhores argumentos na área, né? E eu diria que é um evento que deveria atrair a todas as pessoas na medida em que a espiritualidade é um dos elementos mais importantes da vida humana e o Congresso, no fundo, evidencia, destaca isto, a espiritualidade humana, que é que acadêmica, cientificamente, filosoficamente, de uma maneira estruturada e rigorosa, se pode dizer sobre espiritualidade. Muito bom. E esse ano, né, vem um ícone, o canadense Imam Barus, né, que ele tem 3 livros publicados sobre o estado alterado da mente. Essa dicotomia entre o materialismo e o espiritual, né? E eu acho que vai ser Não, vai ser massa. muito massa. Humberto, assim, eu não queria ir embora sem falar de Marco Aurélio. Posso ainda usar um Eu pouco achei que mais do você fosse professor? falar que eu já ia falar que o que você acha que você é a reencarnação, quem que é? Não, ele já falou, já. Não Já? acho, não, imagina. Porque ele falou do Cleantes. Marco Aurélio é assim, uma sumidade para mim no sentido de ele. Você falou um pouco dele no começo. Ele era o cara mais importante do planeta Terra conhecido, tratando ali da região europeia. E no auge da sua grandeza, ele falou: não, peraí, não é sobre isso. E a gente tem visto muito sobre esses assuntos hoje em dia. A gente tem visto muitas personalidades que estão no seu auge e aí elas vão para algum lugar, para TV, para internet e falam: olha, não é sobre isso. E começam a olhar para dentro de si e ver que a razão e a razão existencial está em outra coisa. Uhum. Fala um pouco para a gente sobre Marco Aurélio. É bom você ter observado isso, porque de fato é um
uma coisa peculiar da cultura que vira e mexe nós vemos esse fenômeno acontecer. Não aconteceu uma vez ou duas, né? Mas a gente pode voltar aos exemplos de Buda, Perfeito. o príncipe que vira a seta mendigante, né? A gente pode voltar ao exemplo de Platão, né? O aristocrata que se torna um professor, um escritor, né? De filosofia, uma disciplina não prática, né? A gente pode citar incontáveis exemplos. E mais recentemente a gente tem visto isso, atores, né? Celebridades mesmo, políticos e tal, que fazem esse processo de step back, né? Dá um passo atrás, opa, desacelera. Não estou dizendo que aquilo é inútil, mas já fiz, realizei, né? Realizei meu sonho, às vezes, né? Uma coisa assim. Me chama um pouco de atenção atualmente, por exemplo, como modelo assim, dos mais famosos, o Jim Carrey, né? Um ator que totalmente decidiu andar na contramão assim, do processo da fama, do enriquecimento, da aceleração da carreira, dos múltiplos trabalhos e tudo, né? Seus trabalhos têm refletido essa preocupação existencial, uma busca por alguma coisa, né? E Marco Aurélio é um exemplo soberano, assim, né? Para usar um trocadilho, né? Desse processo. Tem um termo específico dele que é a cidadela da alma, né? O encontro, a busca de uma fortaleza, de uma mansão interior que justamente está na contramão desses 1000 convites do mundo, que são os convites que a gente pode só imaginar que um imperador recebe, ou que ele é obrigado a atender o tempo todo. E ele percebeu nessas meditações diárias, inclusive, né? Nessas reflexões muito pessoais, muito autobiográficas, a necessidade de construir esse reino de dentro, que era um reino que o mundo exterior não oferece para ele, como nem para ninguém, na verdade, né? Esse reino só pode ser construído por você. Ele é o reino próprio. Ele é não a zona de conforto, mas ele é a zona que reflete efetivamente o seu patrimônio interior, seus bens interiores, aquilo que você realizou em si, e não aquilo que o mundo reconhece, que é um livro que eu publiquei, uma casa que eu construí, uma música que eu compus. É isso o mundo reconhece, são os bens exteriores, né? Mas quem é o músico que compôs a música? Quem é o autor que escreveu o livro? Quem é o pedreiro, o engenheiro, o arquiteto que fez o prédio? Né? Isso muitas vezes é não sabido, porque não é investigado. Quem fez tantos programas, tantas entrevistas? Quem é você, no final das contas? Por trás dessa fachada pública que muitas pessoas confundem com seu eu. Então, essa preocupação vai, de certa maneira, inaugurar o conceito ocidental de subjetividade, vai influenciar o gênero autobiográfico, que são grandes pensadores, autores, às vezes, estão tentando uma autoexposição que passa também por uma autoinvestigação. Quem sou eu? Qual é a minha história? O que eu tenho a dizer? O que eu tenho a oferecer quanto pessoa? Você acha que hoje isso está muito confuso, né? É o jeito que a pessoa te enxerga e não o que você realmente é. Então, agora que a gente já está caminhando para o final, eu vou querer saber o seu eu. Quem é Humberto Schubert Coelho? Como que é a sua vida? Como é que você leva a sua vida estoica? Ou não, né? Pois é, né? O que é que pode ser dito sobre uma pessoa e o que é que não dá para a gente dizer, o que é que não dá para definir? Num certo sentido, Santo Agostinho também era um grande investigador da natureza humana, assim, da subjetividade humana, e o que ele diz a esse respeito é mais ou menos o seguinte: é como se nossa subjetividade fosse uma bica, uma fonte de água, da qual a gente só percebe aquela água que já apareceu, que já emergiu e que está ali transbordando e escorrendo. Essa é a parte que a gente analisa, que a gente pode chamar de nossa psicologia, nossa personalidade, nossa história. É tudo aquilo que está evidente. De onde a água vem?
De onde a água brota? O que a água era lá no interior da pedra antes dela formar uma cascata, uma bica, uma coisa assim? Isso é o subiectum. É o que subjaz. É o que está antes do exposto. Abaixo, ou que é a condição para o que está exposto, mostrado, manifestado, né? E isso é a parte mais importante do que nós somos. É uma coisa que não é nenhuma coisa, mas que é um potencial de fazer, é um potencial de ser, é um potencial de sentir. Mas você acha que as pessoas conscientemente sabem disso? Porque no inconsciente a gente sabe que é a sua natureza, o seu inconsciente grita. Uhum. Mas muitas pessoas não entendem isso, não conhecem, não sabem. Uhum. As pessoas, elas não sabem, infelizmente, filosoficamente. Mas, por sorte, elas sabem isso na prática. Porque as pessoas reagem a rótulos, por exemplo. Quando eu digo assim, eu te conheço, você é assim, assado, você vai fazer isso, né? Você vai virar e falar, não, você me conhece bem, você sabe o que eu fiz, mas você não sabe tudo sobre mim. Nem eu não sei tudo sobre mim. Isso, geralmente, com muitas pessoas, você vai ouvir esse tipo de discurso. Essa resistência a ser enquadrado, a ser rotulado, a ser definido de uma forma como se você fosse um objeto que todo mundo já viu, já conhece, que é banal. Essa resistência é a consciência que a gente tem de que nós somos livres, de que nós somos inacabados, de que amanhã tem mais, de que eu não sei quem sou eu amanhã. Eu não sei o que eu vou responder enquanto você está perguntando, antes de você perguntar. Eu tenho uma vaga ideia, mas muitas das coisas que eu faço, ou que eu reajo, a forma como eu lido, a forma como eu construo as minhas palavras, a minha postura, o meu comportamento, meus sentimentos, isso tudo eu também vou descobrindo, vou me flagrando ao vivo e a cores aqui enquanto eu estou construindo, estou vivendo, estou sentindo, estou reagindo. Então, isso é o que é mais divino, especial, fantástico na natureza humana. Nós somos indeterminados. Nós somos incondicionados. Nós somos forças vivas, forças criativas, forças produtivas, das quais as manifestações, né? Que é que eu disse, a palavra que eu usei. As pessoas querem congelar isso e definir uma pessoa com base nisso, nas manifestações. Mas a manifestação não é um artista. A pintura não é o pintor. O pintor, ele não aparece em quadro nenhum. Então existe, de certa maneira, um ponto cego, assim, né? Na nossa capacidade de avaliação do que é uma pessoa. Então eu poderia dizer várias coisas sobre a minha história, por exemplo, sobre as minhas manifestações. Mas eu acho que a melhor parte de nós, e a parte que merece ser destacada, é essa parte divina, essa parte incondicionada, né? Eu sou livre, né? Eu posso ser o que eu Em quiser. constante mutação. Sua vivência. Essa resposta você não esperava quando você perguntou pra ele quem era Humberto. Cara, eu não esperava, porque foi tão profundo que eu falei, caramba, cara, a gente realmente, eu sei o que eu sou hoje, amanhã eu não sei. Eu não sei. Mas você acha que ele é filósofo por causa de quê? E você é advogado por causa de quê? Você é chato. Não sou advogado, sou podcaster. Agora deu pra isso. Ai, ai. Mas é assim, é muito profundo. Falando sério, é a melhor resposta que eu poderia ter na minha vida. Porque me fez olhar pra dentro e falar, cara, nem eu sei quem eu sou. Ninguém pode saber. A Desirê começou o episódio te fazendo a pergunta, né? O que é a felicidade? E a gente termina o episódio sem responder essa pergunta, porque ela não é uma pergunta a ser respondida, parece. É uma pergunta a ser pensada, a ser ruminada e a tentar ser vivida, né? Como aqui a gente é inspirador, a gente não tem a resposta, mas a gente tem um caminho para procurá-la, um norte. E eu acho que esse caminho o Humberto deu pra gente hoje e pra quem tá acompanhando. Deu a passagem de avião de primeira classe, que a gente não é, né? A gente não é bobo, a gente é dessas, né? Humberto, quem quiser conhecer mais assim, sobre estoicismo, qual um livro que você indicaria para o cara ler alguma coisa?
Eu indicaria essa chave de leitura do Pierre Hadot, que é sobre o helenismo em geral, mas que ajuda muito a entender o estoicismo, que é os exercícios espirituais da antiguidade. E, claro, sempre assim, indispensável o contato com a fonte primária. Porque qualquer coisa que um homem moderno diga sobre o estoicismo é um pouco diferente do que aqueles criadores, pessoas que viviam só para isso, que dedicavam toda a sua existência a essa prática, essa meditação, diziam em primeira mão. Então é muito interessante a gente também ler o Epiteto, ler o Cícero, Sêneca, Marco Aurélio, para a gente não só ver os argumentos e as informações que são importantes, mas flagrar em primeira mão o que é um estoico. O que é uma alma estoica, de fato, né? Em exercício. Perfeito. Olha, esse é aquele episódio... De cada episódio eu tento classificar de uma forma. Esse aqui é aquele que tem que continuar. Ele vai terminar com reticências, porque ele tem que continuar. Eu não consigo terminar. Porque a minha cabeça está assim, pensando. E no começo a gente falou aqui, né, de falar, a Desenho falou, vamos abraçar, falar, mas tem tantos ramos, tantas possibilidades. Você falou de Aristóteles, tanta coisa para poder falar de Aristóteles, até quanto sociedade. Esse ano a gente tem um ano político, vamos tentar entender as virtudes da política. Ai, Platão, nossa. Falar de Platão, pegar o Platão e falar da caverna dele, dessa alegoria, já é um episódio. Então eu acho que o que ele quer dizer? Porque ele enrola, abre muita janela, ele quer dizer o seguinte, Huberto, você vai voltar várias vezes aqui com a gente. Ok. Sinto informar-lhe, você vai ter que nos aturar. Aceito. Ela fica me interrompendo, mas eu ia falar isso tudo para dizer que a casa aqui é sua. E Legal. Esse é o tipo de conteúdo que eu acho que a gente tem que botar na rua. Falava com ele. Ô, Fofo, você demora tanto que aí eu te ajudo, você não percebeu? Eu demoro para terminar, ela demora para começar. E assim, obrigado demais por ter vindo, de verdade, foi uma aula aqui. Você viu que eu fiquei, né, prestando atenção, notei um monte de coisa que você falou, vou levar para casa para pensar. Espero que você também tenha gostado, né? Agradeço demais, gratidão, tá, Humberto, por você doar tanto conhecimento pra gente, nos inspirar, inspirar a audiência e principalmente nos trazer dúvidas. Obrigada. Eu que agradeço, gente. Senhores, senhoras, chegou até aqui, já sabe. Curte, compartilha, se inscreve no canal, deixa aqui embaixo suas perguntas. Tá com uma dúvida, quero saber mais sobre isso, quero saber mais sobre isso. Coloca aqui pra gente, que a gente manda pro professor e tenta sanar essa sua dúvida, tá bom? Inclusive, o estoicismo foi a pedido da audiência mesmo. Foi. Olha que legal. Chocado. O professor Humberto falou sobre Conups. Vamos deixar aqui embaixo. Ele acontece quando, André, o Conups? 11, 12 e 13 de abril. Isso. Você deixa o Vou link deixar do embaixo. site embaixo. E a gente vai se encontrar lá, tá, Humberto? Vamos sim. É isso aí. Fazer de tudo para receber vocês tão bem quanto eu fui recebido. Que bacana. Obrigado. Feliz por ter você aqui com a gente. Obrigada, gente. Ficamos por aqui, né, Mariana? Com a boca aberta e a cabeça fervilhando. Isso aí. Valeu. Valeu.